E aí, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, e vamos agora abordar um dos assuntos mais amplos e extensos que a gente tem, que é esporte. Essa aula vai ser dividida em parte 1 e 2, porque ela é bem extensa. A gente vai primeiramente contextualizar para entender efetivamente como é que o esporte se desenvolve no nosso cotidiano, como é que ele vai ser cobrado no Enem, e aí em seguida a gente faz a resolução numa parte 2 de exercício, tranquilo? Então, texto na tela, vamos lá. Contextualização. Ao rever a história da humanidade, é possível perceber a presença da atividade física como técnica utilizada para a sobrevivência. Nesse sentido, o corpo humano era moldado para atender às necessidades e objetivos de cada época histórica. Então, primeira coisa, observe bem essa imagem, 5, 4, 3, 2... Voltando para mim, o que a gente pode entender? A gente já abordou aqui o que seria atividade física. Quem não lembra, acessa a plataforma Edu, que aí você vai relembrar. Mas, de qualquer forma, de forma sucinta, é qualquer ação corporal que a gente desenvolva colocando o nosso corpo em movimento. Tranquilo até aí? A gente entendendo que a atividade física inicialmente era tida como meio para sobreviver, a gente fazia atividade, a gente se exercitava, né, digamos assim, mas com um propósito para a sobrevivência. Então a gente caçava, a gente pescava, a gente nadava, mas com esse propósito da sobrevivência. E uma outra observação muito importante é que o nosso corpo, ele era moldado para cada período histórico. O que isso significa? Quando eu falei, observe bem a imagem, vou até botar ela na tela novamente. Veja aí o objeto, o aparato que cada um desses personagens estão utilizando, como é que é a estrutura corporal de cada um deles. O que eu poderia destacar aqui é ali no período romano, em que o corpo ele era moldado para o aparato de guerra. Então eram corpos estruturados para o combate. Já agora que a gente não precisa mais, a gente não tem a necessidade de caçar efetivamente, a gente já está um pouco acomodado, então o nosso corpo ele se acomodou, sedentarismo. Então, o nosso corpo ele é moldado para as necessidades que a gente tem. Então, nesse conceito, nessa contextualização, a gente consegue compreender que o nosso corpo ele vai ser preparado e desenvolvido para exercer as práticas que aquele momento histórico está necessitando. Compreendendo isso, a gente vai entrar dentro do esporte, que é uma alternativa, é um viés que a gente vai começar a compreender que ele tem correlação com o corpo e com o perfil de cada período histórico que a gente está vivenciando. Tranquilo? Então vamos aí, ó. Esporte. Seja individual ou em equipe, os esportes estão entre as principais atividades físicas praticadas pela humanidade. Sem uma origem definida, há quem diga que as primeiras manifestações esportivas aconteceram na Grécia Antiga e outros acreditam que os jogos de cabeça eram uma atividade comum na Antiguidade. O que a gente pode entender aqui? Lembra que eu mencionei já a atividade física? O esporte é uma atividade física. Por quê? Porque propõe uma ação corporal em movimento. Tranquilo? Lembrando, o esporte vai estar dentro de atividade física e assim sucessivamente. Entendendo que não tem um período ali definido, ele vai se adequar e se ajustar ao perfil histórico. Aqui um dos jogos que a gente já destacou seria os jogos de cabeça. É aqueles que a gente usa o intelecto? Não, era aqueles em que no combate você degolava o seu oponente e brincava de futebol com a cabeça do adversário. Como assim, professor? Isso é coisa bárbara. É isso aí. Então a gente vai entendendo que o esporte vai nascendo de acordo com uma característica vivenciada daquele período histórico e depois ele vai sendo regulamentado e registrado, que é o que a gente vai ver agora. Vamos lá? De todo modo, o esporte pode ser definido como um fenômeno social que visa equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física mental. Além disso, é possível afirmar que os esportes são atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente visam a competição entre os praticantes. Aqui o que é importante você já anotar e grifar: competição e regulamentação. Essa parte mais performática do esporte, ela é muito forte, ela é muito presente ainda nos dias de hoje. A gente tem que entender que existem diversas formas da prática esportiva, mas aqui a gente está conseguindo entender que, sim, o esporte é uma atividade física, ele tem essa amplitude, tanto no aspecto da saúde, tanto no aspecto mental, social. Essa palavra social pode deixar bem destacada aí. E aí, com base nessas relações, a gente vai desenvolvendo e regulamentando, ou seja, a gente vai registrando,
formas de regra específicas. Por que é importante a gente entender isso? Porque existe uma forma de a gente diferenciar os três segmentos principais, que seria o esporte, que eu já mencionei, as brincadeiras, que são atividades culturais lúdicas livres de regras, e o jogo, que é toda e qualquer atividade em que exista a figura do jogador e regras que podem ser para ambiente restrito e livre de forma adaptada. Deixa frisado aí, o jogo ele pode ser adaptado, pode deixar em destaque. A brincadeira ela é um pouco mais livre de regras, né? A gente vai vivenciando ela de forma um pouco mais lúdica. Grife essa palavra também, ludicidade, que é essa forma mais de descontração. E no caso do esporte, é uma evolução de uma brincadeira, como eles brincavam com as cabeças dos degolados lá. Depois há essa inserção de regras e com base nessa inserção de regras vem esse cunho mais competitivo, mais regulamentado, que vai ser estabelecido, que vai acontecer em determinado período, por determinado tempo, com determinadas pessoas. A gente começa a estruturar. O esporte é uma brincadeira que foi estruturada em forma de jogo e depois sistematizada, regulamentada e com esse direcionamento um pouco mais performático. Compreendido tudo isso acerca da definição do esporte, dessa evolução histórica dele, a gente começa a entrar num viés para entender como é que o esporte se insere no mundo. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Há uma gama de modalidades esportivas e conforme a região muda, os esportes também modificam-se. Na China, por exemplo, o esporte mais popular é o tênis de mesa. Na Austrália, é o rugby. No Quênia, é o atletismo. Nesse sentido, a vivência do esporte é um direito garantido por lei, portanto, um direito de todos. A Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 217, prevê que os recursos públicos sejam prioritariamente destinados à promoção de esporte educacional. E aqui eu já deixo a primeira questão, o que seria o esporte educacional? Antes de a gente explicar, que a gente vai abordar um pouco melhor, porque a gente precisa entender esse conceito de esporte educacional, a gente precisa destacar essa referência da Constituição. Entendam que o esporte é um direito garantido em lei. O esporte é garantido? Sim, a Constituição garante para que todo mundo tenha o acesso e isso é prioritariamente desenvolvido no âmbito educacional. Um ambiente em que oportuniza o educacional é a escola. E como é que o esporte chega na escola? Por meio desse que vos fala, professor de educação física. Então a gente precisa agora entender o que é efetivamente a educação física. Então vamos lá, ó. A educação física é uma área de conhecimento dotada de saberes próprios com o objetivo de introduzir o aluno à cultura corporal de movimento, propiciando benefícios físicos, sociais e cognitivos. Então entendam que na área da educação física a gente vai trabalhar essa inserção na cultura corporal de movimento. Vamos de trás para frente que a gente consegue entender e definir efetivamente o que seria a educação física. Ah, professor, é claro que eu sei que é educação física. A educação física é jogar bola. Errado, cara pálida. Vai muito além disso. São práticas de movimento, ou seja, são ações que a gente está ali desenvolvendo, por isso ela tem esse caráter muito prático. Corporal, porque a gente utiliza o nosso corpo para pôr em ação, que é os movimentos, da parte cultural. Cultural a gente já definiu em aulas anteriores que cultura está relacionado ao conhecimento de determinado segmento social. A comunidade, ali, a família, os amigos, porque o esporte, o futebol, ele é tão vivaz nas nossas relações? Porque é um conhecimento que a gente vivencia continuamente, né? Cotidianamente a gente está vivenciando. Então é um saber que a gente se apropria e que a gente desenvolve. E como a gente sabe que cultura são esses conhecimentos, são esses saberes que a gente faz essa troca, aqui a gente costuma trocar muito sobre futebol. Mas isso não significa que seja apenas futebol. Tem uma gama de possibilidades que a gente acaba desenvolvendo por meio da educação física, que é nesse conhecimento da cultura, tranquilo? E aí a gente destacou que tem 3 benefícios principais, que seria o físico, que é nessa parte da execução prática, a parte
cognitiva, que é o desenvolvimento do nosso intelecto por meio desse aprendizado que a gente vai aprimorando. E, por fim, a parte social, que são com base nas relações que a gente vai estabelecendo por meio das práticas que a gente desenvolve. Compreendido tudo isso, a gente consegue seguir para sistematizar efetivamente como é desenvolvido o esporte e que tipos de esportes são esses, tranquilo? Então vamos ao primeiro, ó. Aqui a gente tem em destaque o esporte educacional, praticado nos sistemas de ensino em formas assistemáticas da educação, evitando-se a seletividade e a hipercompetitividade dos seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. Então, antes de a gente seguir, importante frisar aqui, no esporte educacional, a gente busca minimizar a competitividade. Aqui a gente está buscando desenvolver as relações, a gente está buscando desenvolver integralmente o ser, com base nessas relações, vivências e experiências. Então aqui a gente está buscando oportunizar. Então aqui a gente vai mais para uma prática de lazer, em que a gente consiga, de forma ampla, desenvolver o indivíduo. Compreendido isso, a gente também busca evitar a seletividade. No meu time só vai jogar os melhores. Não, porque aqui a gente está buscando priorizar o aprendizado. Então é importante entender que existe o viés, a gente já vai abordar, existe o viés do esporte um pouco mais competitivo, seletivo, excludente, que só os melhores jogam, mas isso é numa esfera um pouco mais profissionalizante, em um aspecto educacional, em que o esporte é utilizado como instrumento de aprendizagem, o esporte ele auxilia sim completamente no desenvolvimento do ser. Então é muito importante a gente destacar isso, que o esporte ele pode ter um viés competitivo, seletista, excludente, mas quando bem desenvolvido e com um propósito focal, no caso aqui o educacional, a gente consegue sim trabalhar integralmente o ser sem focar na hipercompetitividade e na seletividade dos indivíduos. Tranquilo? Compreendido isso, aí a gente assim pode abordar aqui o esporte de rendimento, que é praticado segundo normas gerais dessa lei e das regras de práticas desportivas, nacional e internacional, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do país e estas com os de outras nações. O que significa isso? Que aqui a gente já vai estar mais sistematizado, mais regulamentado, mais estruturado para um desenvolvimento de competição. Por que isso? Porque aqui agora a gente está botando em prática efetiva a ação da competição por meio do esporte. A gente começa a desenvolver as relações entre indivíduos, entre grupos, entre os países. Tranquilo? Compreendido essas duas principais, a gente vai fazer primeiramente uma diferenciação entre ambas. Vamos lá? Então aqui a gente já pode observar a diferenciação entre esporte de alto rendimento e esporte escolar, que seria o educacional, né? Veja que no de alto rendimento nós temos a formação de atletas, regras padronizadas ditadas pelas federações, exclusão de muitos, os melhores jogam, enfatiza a vitória, interesse exacerbado na vitória, submetido aos interesses econômicos da indústria esportiva dos clubes e da mídia. Já no caso do esporte educacional, a gente tem formação do aluno cidadão, regras adaptadas pelos alunos, inclusão de todos têm direitos iguais de participar, enfatiza o processo, interesse na vivência lúdica na educação, que a gente já mencionou, destacar a ludicidade, está submetido aos interesses dos alunos e das propostas pedagógicas da escola. Então vejam que, enquanto o esporte de rendimento ele está relacionado a ganhos financeiros, a prática um pouco mais performática, né? É o atleta que está desenvolvendo, então só os tops de linhas vão estar desenvolvendo aquela ação. O esporte educacional, ele já vai para uma outra vertente. A gente consegue adaptar, incluir a todos, propiciar que todo mundo vivencie, conheça, experiencie. Então é nesse segmento que o esporte educacional ele se desenvolve. Então o que é importante que vocês frisem: existe a vertente de rendimento e existe a vertente educacional do esporte. O esporte, ele tem essas duas bifurcações. O que é preciso compreender que na hora vocês relacionem isso nas questões. Buscar entender em que contexto aquela afirmativa, aquela
questão vai estar direcionando o que ele quer saber, o que é importante que você saiba. Leve isso para você. Você deve entender o esporte sempre no viés positivo, ou seja, é tentar entender e integrar aquela prática numa forma de desenvolvimento do ser. Tudo que for negativo a isso significa que é uma crítica ao desenvolvimento daquela prática. Pode acontecer isso? Pode. Quando é que o esporte ele é excludente? Quando ele é direcionado apenas para a prática performática de indivíduos. Quando é que o esporte ele é benéfico? Quando ele busca apropriar e quando ele, em síntese, né, ele efetivamente se propõe a fazer o que ele se disponibiliza na sua exceção, que é o quê? Integrar os indivíduos, socializar, desenvolver o indivíduo. Tranquilo? Compreendido isso, a gente consegue avançar mais um pouquinho e entender mais um tipo de esporte, que é o esporte de participação. Praticado de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e da educação, sem contar na prevenção do meio ambiente. Em que consiste essa prática? Você deve já ter ouvido falar da Maratona São Silvestre. Aquilo ali são práticas de indivíduos que eles se disponibilizam a desenvolver. Por quê? Porque é um esporte em que eles podem podem desenvolver, podem participar, mas sem uma cobrança excessiva. Existem os atletas performance? Existe, mas também existe a comunidade geral, que pode lá desenvolver para vivência, para autossuperação. Então entendam que o esporte pode sim sair do contexto escolar, e pode estar inserido no nosso cotidiano, mas não necessariamente com esse contexto competitivo exacerbado. Por exemplo, vocês já viram em algumas pracinhas pessoas jogando, por exemplo, um vôleizinho de quadra de areia. Por quê? Porque eles ali estão praticando aquele conhecimento esportivo, mas num viés de lazer, que já não está mais no contexto escolar, no contexto educacional, mas que continua sendo uma ação desenvolvida por meio do esporte, mas sem esse viés competitivo exacerbado. Tranquilo? Compreendido esporte de participação, a gente vai adentrar em tipos de esportes um pouco mais específicos. O primeiro que a gente vai destacar é o esporte número 1, que seria o atletismo, que é um conjunto de atividades esportivas de marca. Destaque essa palavra marca, que é o tipo de esporte, que envolvem corridas, saltos e arremessos. Presente em todas as competições olímpicas desde a Grécia Antiga em 776 a.C. aos dias atuais, esse esporte tem como objetivo identificar os melhores dentro de cada modalidade, ressaltando a capacidade física. Esse CF, capacidade física, podem destacar aí. O que seria capacidade física, caso você não se lembre, é toda aquela ação que você consegue treinar e aprimorar com o tempo. Aqui eu pedi para vocês destacarem esporte de marca, porque esse o atletismo faz parte do segmento de esporte de marca. Aqui a gente já tem a citação do que seria o esporte de marca, ó, são aqueles em que os esportes têm o desempenho do aluno, atleta, praticante, são baseados em atingir marcas por tempo, peso ou metros. Um exemplo é a natação e até mesmo o atletismo que a gente citou aqui. O que seria, então, resumidamente, esporte de marca é aquele em que a gente tem uma marca para atingir, uma marca para superar, é algo que a gente consegue marcar e quantificar quem teve o melhor resultado. Aqui o segmento de ser o melhor, ele entra em destaque. Então é quem nada mais rápido, é quem pula mais alto, quem pula mais longe, quem corre mais rápido, quem tem mais força. Então é tudo aquilo que a gente consegue marcar e identificar quem é mais, quem é melhor. Tranquilo? Compreendido o primeiro, que seria o esporte número 1, que é o atletismo, que faz esse segmento. O atletismo ele tem uma amplitude um pouco maior, ele acaba trabalhando cada um desses segmentos, tanto na parte da velocidade, quanto na força, quanto de arremesso. Ele é um esporte multiversal, né? Ele é amplo em seus segmentos, são várias modalidades dentro, mas aqui a gente não está especificando cada uma das modalidades, apenas o conceito geral dos tipos de esporte, que é para vocês começarem a correlacionar. Outro tipo de esporte que também tem um grande destaque é o esporte de rede, né? Esporte de redes com divisória ou parede de rebote, são modalidades nas quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto
objeto da mesma função para a quadra adversária sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede. Essa maneira de atravessar a bola ou objeto deve dificultar a intercepção da defesa do adversário e fazer com que a bola ou objeto toque o chão para que o ponto seja computado. Um dos fundamentos que a gente acaba desenvolvendo aqui é o passe e a recepção, porque aqui a gente, como exemplo geral, a gente tem o vôlei, que eu já vou até apresentar para vocês algumas imagens, né, de tipos de esporte de rede. Nós temos o badminton, que a gente conhece como peteca, tem tênis, tem vôlei, ping-pong, e o squash, que é esse que a gente utiliza a parede como referência. Então entendam que, de forma geral, o esporte de rede vai ter essa divisória, vai ficar uma equipe de um lado e a outra do outro, fazendo esse direcionamento de passes do objeto, que pode ser a bola ou não, porque, por exemplo, no caso da peteca, é um outro tipo de objeto. Então a gente começa a entender que os tipos de esporte eles acabam se ampliando. A gente vendo o rendimento, que é um tipo que pode ser tanto individual quanto coletivo. Por exemplo, no tênis é uma prática individual, né? São apenas 2 oponentes, mas a gente já tem o vôlei, que seria uma prática coletiva, com vários jogadores na mesma equipe, que tem o mesmo objetivo, que tem o mesmo propósito e que acabam desenvolvendo alguns fundamentos. Fundamentos esses que são as ações que a gente acaba desenvolvendo na prática. Tranquilo? Outro tipo de esporte em destaque aqui, que é um dos mais desenvolvidos por nós, que é o esporte de invasão, que em geral são modalidades coletivas, em que cada equipe defende seu campo e a sua meta e busca invadir, ou seja, o ataque, e pontuar na meta defendida pela equipe adversária. Um dos fundamentos em destaque temos o drible e a condução, e aí nós também temos as imagens de algumas dessas modalidades. Um dos mais conhecidos é o futebol. Além dele, temos o handebol, polo aquático, futebol americano, basquete, rugby. Então, são diversas as modalidades em que a gente tem que invadir o campo adversário. Pense no futebol americano, eu tô lá com a bola, sai todo mundo da minha frente, eu saio arrastando, porque eu tenho que invadir, né, alcançar as metragens do campo adversário. Assim como é o futebol, no caso em que eu tenho que fazer a pontuação do lado da equipe adversária e assim sucessivamente. Então são modalidades em que eu tenho que invadir, adentrar no campo adversário. Existem outras práticas, né? Outros tipos de esporte que a gente pode destacar aqui, o de precisão, o de combate, o técnico combinatório e o de taco. Aqui a gente já tem um exemplo de cada um desses tipos de esporte e o que é importante que vocês frisem sobre esses. Vejam, cricket, temos o kendo, temos o curling, temos a ginástica rítmica aqui. O que vocês podem observar sobre essas? São práticas que talvez vocês não consigam conhecer tão bem porque elas não são tão bem difundidas. Qual é o principal objetivo dessa indagação para vocês? O que faz um esporte ter tanta visibilidade? O que faz um esporte ser conhecido? Lembra que são práticas de conhecimento que a gente acaba desenvolvendo. Então, o que é importante a gente destacar? Que existem diversas modalidades, mas algumas delas não são tão conhecidas. E o que faria uma modalidade ser conhecida? Ela tem um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de destaque. Onde a gente consegue isso? Por meio da mídia. E aí a gente entra em um segmento um pouco mais específico da abordagem do esporte, que é o papel da mídia na sociedade. Odiernamente, a mídia se faz cada vez mais presente em nosso cotidiano, tornando um verdadeiro instrumento de difusão cultural. As informações recebidas pelas mais diferentes mídias, principalmente pela televisiva, exercem forte influência nos hábitos e costumes da população, ditando regras de conduta e de consumo, indo além da transmissão de informações, mas também na construção de tendência. E aí vocês deveriam pensar, mas qual é o interesse da mídia com o esporte? Bom, de forma bem resumida, as relações de interesses têm vários significados atribuídos ao que hoje se denomina esporte. Eles foram construídos historicamente de acordo com as características da sociedade em meio aos seus contextos sociais, econômicos, políticos e culturais. No que se refere ao esporte como uma atividade corporal de movimento com caráter competitivo divulgado pela mídia, esse tem como principal propósito o financeiro. What? Por que choras, Karl Marx? De forma geral, o esporte, quando ele é desenvolvido pela mídia, ele tem esse direcionamento
para o financeiro, é o aspecto do lucro, né, da economia. Então aqui o esporte que tem mais destaque, que tem mais visibilidade, é aquele esporte em que a gente acaba, como eu posso dizer, ganhando, tendo mais lucro, tendo mais ganhos. Então esse vai ser o esporte que vai ter mais visibilidade. E aí é nesse segmento que a gente tem que buscar outras alternativas para que isso possa ser aprimorado, desenvolvido e a gente possa fugir desse paradigma, tranquilo? Então aqui outras propostas. Contudo, mais do que aspectos financeiros, o esporte é uma possibilidade de ampliar o repertório motor, cognitivo e social. Sendo assim, conhecer outras alternativas esportivas é permitir ao indivíduo criar novas concepções acerca do mundo. Dentre essas novas propostas, temos o rugby, o badminton e o lacrosse, que tem se destacado. Aqui a gente pode já ver imagem de algumas modalidades que elas têm tanto renome quanto, mas que a gente acaba não tendo tanto conhecimento acerca delas, visto que a grande mídia não aborda tão aprofundadamente. E a gente entendendo isso, a gente já começa a compreender que o esporte ele é amplo, ele é vasto, ele é diverso, e aí a gente vai começar a adentrar no aspecto dos seus benefícios. Vamos lá conhecer algum deles? É notório que a prática da atividade física possibilita diversos benefícios, dentre eles podem se destacar favorecer a redução da gordura corporal, melhora na qualidade do sono, diminui os níveis de colesterol, fortalece a musculatura, além de ajudar no combate à depressão, obesidade e diabetes. Aqui a gente destacou aspectos um pouco mais fisiológicos, né, funcionais do corpo. Então, nesse segmento, a gente tem outros tipos de benefícios, outros tipos de associações, mas que vai ficar para a próxima aula, que a gente consegue finalizar e desenvolver alguns exercícios com base em tudo que a gente já apresentou. Qualquer dúvida é só acessar a plataforma Eduque, rever essa aula para que a gente possa desenvolver os exercícios de forma bem consciente e consiga dominar essa parte de conhecimento que é tão importante para a realização da prova do Enem. Tranquilo? Vejo vocês na próxima aula e é isso. Até lá!